Salve, salve, nação corintiana. Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho? Pessoal, todos os dias vídeos novos sobre o mercado da bola, política do futebol, finanças e pós-jogo. Mas antes quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um comentário no vídeo, deixe um like, deixe sua inscrição e ative a notificação. Isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e comece a recomendar para toda a nação. Então, bora juntos assistir o vídeo? Ele é 10, é o camisa 10, é o cara que faz a diferença. O equilíbrio entre razão e emoção tá na pele dele, mas o argentino pegou o corintiano pra valer mesmo toda vez que evocou a loucura na comemoração. Cabo, neles! Isso é algo muito especial. Eu tenho uma foto em minha casa, um quadro muito grande, que me presenteou um torcedor, e eu estou fazendo a comemoração e toda a torcida está fazendo a comemoração também. A primeira vez que o gesto apareceu foi num clássico contra o Palmeiras, lá no Paulistão, depois de um gol salvador nos acréscimos. A festa foi grande, era o primeiro dele no Brasil. Desconheço como foram os anos anteriores, mas sei que quando cheguei, o clube era um clube rebaixado, porque tudo que estava acontecendo era mal. Tudo. Do Palmeiras! O primeiro semestre ruim passou, as rodadas na zona do rebaixamento do Brasileirão ficaram para trás e Rodrigo Garro terminou o ano como um dos responsáveis pela arrancada do Corinthians na reta final, com 9 vitórias seguidas e vaga na Libertadores do ano que vem. É do craque do time em 2024! Um jogador especial que já está escrevendo uma história muito especial no time do Corinthians! E mais do que isso, Meia colecionou ótimas marcas individuais. Foi o atleta que mais deu passes para gol no Brasileirão, 11 assistências, entrou para a seleção do campeonato e foi eleito o craque da galera pelo público. Garro se apaixonou pelo clube, pelo torcedor do Corinthians e pela forma como os brasileiros jogam futebol. Algo que ele sentiu quando enfrentou uma equipe que nem era da primeira divisão. Quando cheguei aqui, fizemos um amistoso com uma equipe da Série C. E eu não os conhecia e pensava que era uma equipe de primeira, porque como jogava, como os jogadores paravam a bola, e aí me dei conta que cheguei num lugar onde eu iria melhorar muito. Ele evoluiu, o time melhorou com ele e Rodrigo Garro termina a temporada com um contrato renovado até 2028, aumento salarial e ótimas perspectivas para o ano que vem. Seguramente no ano que vem terei esse objetivo e muitos mais, como todos. Os que chegam ao Corinthians querem levantar um título e bom, seria algo lindo para mim. Garro! O camisa 10! Um dos principais jogadores do Corinthians nesta temporada, o atacante Yuri Alberto, o artilheiro do Brasil com 31 gols, recebeu o troféu Roberto Dinamite na sede da CBF. Foi um momento muito especial junto da minha família. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá e retornar ganhando um presente desse. Acho que presentei ainda mais essa temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. A gente sabe que foi muito difícil desde o início ali, mas graças a Deus, com a força da minha família, de Deus, eu pude dar a volta por cima e terminar artilheiro da temporada do Brasileiro. O fico de Yuri foi um alívio para a torcida. No planejamento do ano que vem, a direção se preocupa só com reforços pontuais. O elenco tá muito fechado. Isso é difícil você conquistar isso em tão curto prazo. O sucesso de 2025 vai passar por essa manutenção. Eu espero não poder estar falando aqui de nenhuma saída mais para frente, somente manter tudo isso que a gente construiu. Manter, mais atento às oportunidades do mercado. E olha, aqui tem craque se oferecendo para jogar no Timão. No De Noite, programa do SBT, o influenciador Luva de Pedreiro fez uma chamada de vídeo com Pogba. O meia francês, em tom de brincadeira, disse que jogaria de graça ao lado de Memphis Depay. E para agitar ainda mais a torcida, o presidente Augusto Melo está seguindo o francês no Instagram, viu? Um nome oferecido à equipe paulista foi o de Soteldo do Grêmio, que ainda pertence ao Santos. Só que ele não é tratado como prioridade. E vamos iniciar falando aí dessa
novela da renovação de contrato do atacante Romero. Romero já poderia ter renovado o contrato porque ele tem uma renovação automática por uma temporada garantida por causa de uma cláusula que se ele fizesse 60% dos jogos em 2024, atuando pelo menos 40% dos jogos, ele poderia ter a renovação automática por um ano. Mas o que está acontecendo? O que está pegando nessa renovação? Está pegando é que Romero quer 2 anos de contrato. E o Corinthians ofereceu apenas um que já está no contrato de renovação automática. Só que, dessa vez, o Corinthians acabou fazendo uma contraproposta para o Romero. O Corinthians acabou, sim, cedendo e oferecendo ao Romero 2 anos de contrato, porém tem um gatilho. O Corinthians acabou reduzindo o salário de Romero, tendo em vista que ele é um jogador que já ganha uma bagatela de 830 mil reais por mês. Então, falta agora Romero decidir se aceita ou não. Então, esse salário de 830 mil reais é entre salário na CLT e também os direitos autorais, direito de imagem. Não, direito autorais não, direito de imagem. E por que o Romero está fazendo isso? Está fazendo isso é porque o Corinthians acabou renovando o contrato do lateral direito Fagner por 2 anos. E Romero e Fagner são os últimos remanescentes do time mais antigo do Corinthians. Então, se o Corinthians fez para o Fagner, Romero também quer. Mas o Corinthians, a partir que fez essa contraproposta, o Corinthians aguarda aí a resposta do Romero. O Romero ainda está estudando junto com seus representantes se essa renovação aí por 2 anos e um salário reduzido, se é viável para toda a equipe do Romero, principalmente o jogador. Então a gente espera que nas próximas horas Romero decida, Corinthians chega a um acordo com ele, porque não é jogador para ser um titular no Corinthians, mas é um jogador que já contribuiu muito com o Corinthians, é um jogador que quando entra no segundo tempo faz muita diferença, é um jogador que coloca fogo no jogo. Corinthians contra o Vasco não tinha mesmo Depay nem o Roberto. Corinthians jogou no ataque com Romero e Thales Magno, foi um sucesso. E se falando de Thales Magno, Corinthians também pretende aí prolongar o contrato de Thales Magno. Comprar o Corinthians não tem condições, mas renovar o Corinthians tem um objetivo muito forte, até porque se sair o Roberto, quem vai ficar na vaga de Roberto é Thales Magno, porque é um jogador que infelizmente esse ano 2024 não tem muita oportunidade de mostrar seu talento no Corinthians, porque acabou se machucando. E aí, acabou ficando fora, acabou comprometendo a participação do Corinthians. Mas é um atleta que tem muito talento e o Corinthians vai tentar segurar de todas as formas. Não contratar em definitivo, mas prolongar seu contrato. Gente, falando em jogadores, vamos falar de Pedro Henrique. Pedro Henrique deve continuar, porque Augusto Melo gosta muito dele. Ele é muito bom pro grupo, é um jogador que acaba ajudando os mais jovens, né? É um jogador muito gente boa. Então, o objetivo do Corinthians é de manter todo o elenco e fazer algumas contratações pontuais. Nisso, o Corinthians está muito preocupado em encontrar jogador com características que precisa, mas, sobretudo, um jogador também que chegue e não atrapalhe o grupo, porque esse grupo do Corinthians é muito unido, é um grupo muito fechado. Então o jogador que chegar tem que entrar nesse grupo e não desmanchar o grupo. Então o Fabinho está tomando todos os cuidados possíveis para não errar nas contratações. Até Pedro Raul deve ficar no Corinthians. Ele tem um salário de 720 mil, não foi muito bem aproveitado esse ano 2024, mas é um jogador também que deve continuar no timão. O Corinthians não pode ter apenas um time, e precisa ter um elenco muito forte, e para isso precisa de ter os seus titulares e os reservas praticamente no mesmo nível, que quando um tiver fora o outro chega e faz a diferença também.
Então, a não ser que o Corinthians receba aí uma proposta estratosférica, só assim que Pedro Raul sairia. Gente, notícia boa sobre André Carrillo. André Carrillo renovou o contrato com o Corinthians por mais um ano. André Carrillo, na minha modesta opinião, foi muito justo essa renovação de contrato, porque é um cara taticamente perfeito no Corinthians. Teve aí um aumento salarial merecidamente, porque é um jogador que ele joga entre as linhas. Então ele faz a primeira linha, ele consegue fazer a segunda linha, ele consegue fazer a terceira linha, acaba fazendo um losango no meio campo, tanto marca quanto ataca. Então jogador extraordinário. Gente, sobre Rodrigo Garro. Rodrigo Garro foi considerado aí o craque da galera esse ano 2024 do Corinthians. Mesmo jogando muito, ainda sentia necessidade de ter um outro jogador craque ao seu lado. E o Corinthians fez a contratação do Memphis Depay, que ainda valorizou mais a categoria, a técnica de Rodrigo Garro. Então o Corinthians tem aí um meio campo muito forte e com certeza ano que vem vai conquistar título. Gente, sobre Pogba, o Corinthians está interessado nesse atacante aí francês, campeão do mundo pela França em 2018, um jogador de uma técnica refinada, um jogador assim que chegaria para dar o toque final no Corinthians. Porém, tem alguns empecilhos. Quais são? O presidente Augusto Melo está interessado no jogador. O jogador está interessado em vir para o Corinthians por causa do Memphis Depay. Eles são muito amigos. A Sport da Sorte já disse o seguinte, abre aspas, se o Pogba quiser ganhar aproximadamente o que ganha o Memphis Depay, negócio está super adiantado para fazer. Porém, o problema que eu acho é de Fabinho Soldado. Ele aprova essa contratação? Não. Tem de vista que Fabinho Soldado hoje, que é diretor executivo do Corinthians, ele tem a caneta na mão. A maioria dos jogadores que o Corinthians contratou no segundo semestre, passou tudo na mão dele. Por exemplo, o goleiro Hugo Souza. Foi indicação dele, foi ele que fez o negócio. O atacante, Thales Magno, foi ele também que fez a contratação. André Ramalho, Fabinho Soldado que fez a contratação. E a cereja do bolo é Memphis Depay, que foi ele que contratou, foi até a Holanda, conversou com o jogador, explicou o projeto do Corinthians. E aí o Memphis Depay abraçou essa causa e hoje é um jogador referência do Corinthians. Já fez sucesso em 2024 e fará também em 2025. E tem a comissão técnica também, se vai querer a contratação do caso aí, que é o técnico Ramon Dias, mais o Emiliano Dias, vai querer a contratação do Pogba ou não. Mas, sinceramente, eu acredito que o maior problema do Corinthians, nesse momento, é convencer Fabinho Soldado. Por quê? Ramon Dias, Emiliano Dias, não tem tamanho para barrar uma contratação desse quilate. Sinceramente, acredito que não tem. Agora, Fabinho Soldado se tornou, abaixo aí do presidente Augusto Melo, o homem mais forte do Corinthians. Ele tem feito um trabalho estratosférico e por isso tem sido reconhecido até por outros clubes. Por exemplo, o Atlético Mineiro está interessado em contratar o Bragantino, também está interessado em contratar o Fabinho e o Internacional. Então o trabalho dele está sendo muito bem valorizado, muito bem visto. Diz ele que fica feliz de outros clubes interessar o trabalho dele, porém ele pretende ir com Augusto Melo até o final de seu mandato. Fabinho Soldado tem feito um trabalho, chegou quietinho, pianinho e aos poucos tem colocado a sua mão no time. É um cara que foi jogador, consegue fazer um elo importantíssimo com muita classe entre os jogadores, né, do time e o presidente. Então, Fabinho, se ele continuar como tem feito até hoje, vai se tornar aí um grande diretor executivo de futebol, não só do Corinthians, que pode chegar até a seleção brasileira. E aí, fiel, deixa os comentários aqui no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, deixa a inscrição, isso é muito importante
para a gente continuar fazendo o que mais ama, que é trazer conteúdo para YouTube e tudo a respeito do Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.